crianças, existe uma crença, eu diria que uma crença muito comum, porque a maior parte de nós, se não todos, 99%, viemos de uma educação tradicional. E na educação tradicional, acredita-se que você precisa se impor sobre a criança, você precisa gritar com a criança, você precisa exercer autoridade de alguma maneira para que você consiga dela a obediência, para que você consiga dela o respeito. Só que existe uma grande diferença entre ser autoridade e ser autoritário. Hoje a gente tem conhecimento, é muito estudado, principalmente no ramo empresarial, a diferença entre um líder e um chefe. Eu já usei esse exemplo aqui várias vezes, talvez você tenha me ouvido falar sobre isso. Mas um líder, ele consegue a obediência das pessoas, consegue as coisas das pessoas porque elas admiram essa pessoa. E o chefe, ele consegue as coisas por imposição. Então é muito comum que a gente tenha a crença de que para a gente conseguir a obediência da criança, nós precisamos ser autoritários. Então, quando nós falamos numa educação respeitosa, a primeira coisa que vem na cabeça são aquelas crianças que não têm limites, aquelas crianças que não têm regras, aquelas crianças que fazem o que quer, mandam nos pais, batem nos pais e tá tudo certo. Isso não é educação respeitosa, isso não é disciplina positiva, isso é falta de disciplina, isso é falta de educação. Então não é isso que eu compartilho com vocês. Não é essa a intenção desse conteúdo, não é isso que eu aplico na minha vida. Aqui em casa tem muita regra, tem muita disciplina, todos os dias eu converso com a Eve, todos os dias nós estabelecemos regras. Então não é esse o ponto. A diferença, o ponto que faz a diferença está entre você exercer autoridade ou você exercer autoritarismo. O autoritarismo, colocando bem preto no branco, é a educação tradicional. A autoridade é a educação respeitosa, onde você se torna um líder. E para você se tornar um líder, para a criança, você tem que se tornar um adulto admirável, um adulto em que ela quer se espelhar. Por volta dos 3 anos, acontece naturalmente dentro da criança uma vontade de obedecer. Isso parece até engraçado, né? Porque a gente tem essa crença tão, como é que eu vou dizer, tão enraizada dentro da nossa cabeça, de que as crianças, elas não têm prazer na obediência, que elas são teimosas, que elas são rebeldes, que é difícil da gente acreditar nisso. Mas deixa eu te falar uma coisa. A nossa sociedade, ela só existe, nós só conseguimos viver em sociedade por causa dessa qualidade que temos como seres humanos, que é seguir outras pessoas. Então, se você observa um certo grupo de pessoas que tem uma certa ideologia, você pode pensar a nível de religião ou a nível de estilo. Vamos usar assim a nível de estilo, por exemplo. Você observa um grupo de pessoas que gosta de escutar rock. Elas se vestem de certa maneira e procuram imitar certas pessoas que elas admiram, porque isso é uma qualidade nata do ser humano, é algo que faz parte do interior do ser humano, seguir outro ser humano. E por causa disso a gente consegue viver em sociedade. Por causa disso, pessoas que pensam da mesma maneira, elas vivem em grupos de sociedade. Então você percebe por aí que é algo nato. E é algo que nasce na infância. E se nós soubermos aproveitar isso para a educação, ela pode nos proporcionar crianças disciplinadas, crianças educadas, crianças calmas, pacíficas, sem precisar exercer autoritarismo sobre as crianças. Porque o autoritarismo, ele funciona assim, ele funciona há séculos, né? É inquestionável que ele funciona. Só que ele também gera muita revolta e ele gera muita
muitas consequências o autoritarismo. Ele gera pessoas problemáticas, doentes psicologicamente, doentes emocionalmente. Então, o que é todo esse movimento de educação respeitosa, todo esse movimento de... Desculpa, estava mal sentada aqui. Todo esse movimento de disciplina positiva, de querer procurar uma educação diferente para os filhos, é justamente focando na saúde emocional das crianças, na saúde emocional do ser humano do futuro, para que no futuro os nossos filhos não precisem se entupir de remédio para dormir, por exemplo, não precisem se entupir de remédio para ansiedade, não precisem se entupir de remédio para depressão, você entende? Então, nós temos uma sociedade de sobreviventes. A nossa ideia é criar uma sociedade de seres humanos saudáveis emocionalmente, que saibam lidar com aquilo que eles sentem. Então, por isso, existe um estudo ao redor de como funciona a mente da criança para que a gente possa melhor compreender ela. E estudos mostram, inclusive Maria Montessori, ela estudou muito a mente da criança, ela era psicóloga, ela era médica, ela era cientista, então ela entendia muito da mente da criança. E ela nos informa que a partir dos 3 anos a criança ela tem uma capacidade inata de obedecer, desde que seja um adulto que ela admira. Se você parar para pensar um pouquinho, toda criança, ela tem uma queda por algum personagem. Às vezes é a galinha pintadinha, às vezes, enfim, são vários personagens, né? Então, essa paixão dela é tão forte que ela quer a roupa de cama da galinha pintadinha, ela quer se vestir se ela puder botar uma fantasia da galinha pintadinha, ela coloca, a festa de aniversário dela é desse personagem, tudo é desse personagem que ela admira. Por quê? Porque isso está dentro da criança. Então, o que nós podemos fazer é explorar esse viés da criança, essa qualidade inata da criança, para que a gente traga isso para o lado positivo, para que a gente traga isso para incentivar ela a admirar coisas boas. E que coisas boas ela pode admirar, ou melhor, que coisa melhor ela pode admirar nos seus próprios pais dela e obedecer eles através da admiração que ela tem. Porque a partir do momento que você admira algo ou alguém, você passa a escutar muito mais. Então não é que essa criança ela vai só olhar para você e copiar o seu comportamento, mas quando você sentar para conversar com essa criança, ela vai te escutar. Então você não vai precisar gritar com essa criança para que ela te escute, entende? Você tem um relacionamento saudável com essa criança e ela te escuta.